Dale Porco, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente. Desde já quero agradecer você que está passando aqui pelo canal, né, vindo pelos shorts ou conhecendo aí por canais recomendados. Se está curtindo o trabalho, está curtindo os assuntos, não deixe de se inscrever, de comentar aí embaixo, né, de compartilhar com seus amigos palmeirenses ou amantes de futebol, para que possamos sempre crescer cada vez mais aí o canal, tá bom? E você que é novo aqui, bem-vindo, muito obrigado pela confiança. Beleza? No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre o belíssimo jogo que vimos contra o Botafogo e dar mais uma rodada de notícias, né, do que vem acontecendo aí, pelo menos mais recente aí com o Palmeiras, tá bom, pessoal? Então, desde já, vamos falar da brilhante partida do Palmeiras com o Botafogo de São Paulo. Assim, desde o começo em que essa partida, né, a gente já imaginava, né? Começou o Brasileirão. Primeiro jogo foi desgastante. Teremos o jogo do Paulista em que o Palmeiras já está assim bem encaminhado, bem classificado aí na tabela. Então imaginei que o Abel realmente pouparia 100% ou grande parte do time. E foi o que aconteceu, né? Ele entrou com uma escalação bem ruim, né? Uma escalação com muitos meninos. Eu entendo que ainda é um momento interessante para você poder ver, né, se algum desses meninos podem jogar durante o ano, podem colaborar ou ainda não estão prontos, né? Já que é uma partida de Paulista e de um time que já está classificado basicamente, então realmente não tem por que pôr os titulares nesse jogo, sendo que o Brasileirão é muito mais importante e relevante, né? Então ele veio até o goleiro ele trocou, deu uma pausa aí pro Carlos Miguel, né? Colocou o Lomba, então a gente viu o Giai jogando, o Fux voltando pro time, né? O Benedetti novamente, o Larson, o Martinez reaparecendo, o Amado, Luigi, Riquelme e Belé, né, que teve mais uma chance aí para iniciar. E somente o Vitor Roque no ataque, né? Não sei o que o Abel tá fazendo com o Vitor Roque nesse começo de ano. E no time titular, ele não coloca ele para jogar, ele fica colocando só no segundo tempo, e ele é tão bom, né? Não sei se ele pensou no ritmo para ele ou se ele realmente virou um reserva. O Abel tá trabalhando muito mal nesse começo de ano, na minha opinião, né? E você colocar o cara no meio desses reservas, dessa molecada, pô, o cara não vai receber bola, o cara vai ter que correr pra caramba pra tentar fazer alguma coisa, tentar decidir sozinho. E o Vitor Roque, quando as coisas não estão fluindo muito bem, ele ainda por ser novo, né, sente um pouco, então começa a tomar as decisões erradas em campo, na hora de tocar no toque, na hora de chutar no chute. Então é importante para ele estar bem acolhido, bem cercado de bons jogadores para que ele possa, né, apresentar o máximo que ele pode nos oferecer. Perdão. A partida, como a gente esperava, foi muito ruim por parte do Palmeiras, né? Se o time titular não tá conseguindo jogar futebol, né? Tá desempenhando assim. Acho que nenhuma partida foi boa, nem mesmo contra o São Paulo, que a gente jogou de 3-1. A gente tomou um sufoco no começo, né? Por sorte, eles não abriram placar, não esticaram gols, né? Fizeram apenas aquele gol de empate. A gente não tá desempenhando, não tá conseguindo jogar um futebol legal, né? Não estamos conseguindo trocar passes com qualidade, né? Ter uma posse de bola interessante, pressionar o adversário, finalizar, incomodar, né? Atacar por uma ponta, atacar pela outra ponta. A gente tá com uma dificuldade imensa de criar, imensa. Aí tem um pouco de tudo, né? Saída de jogador, só chegou um, o time ainda não se encaixou, o Abel tá aí insistindo com esses pontas que são alas que não atacam nem defendem bem. Não dá para entender muito bem o que o Abel tá querendo nesse começo, né? Insistindo quando ele põe os titulares, pelo menos até então, ele tá colocando Sousa de um lado e Alan do outro. Nenhum tá vendendo, nenhum tá fazendo absolutamente nada na parte ofensiva, cria nem o Alan tá conseguindo criar jogadas interessantes, receber em profundidade para partir para dentro, fazer o que ele gosta, né? Driblar no mano a mano, cortar pro meio, bater no gol. Tá difícil para ele jogar. Não sei porque ele tá jogando tão recuado, tão afobado, assim. A gente não tá conseguindo entregar, né? E a molecada, como a gente esperava, não conseguiu fazer nada, né? Assim, vários aqui estão confirmando o que a gente já imaginava, que não estão prontos, né? Eu até entendo, assim, que num time titular em que a gente esteja jogando já um futebol melhor, né? Trocando passes, sendo mais imponente em campo, impondo mais perigo aos adversários. Quando você coloca um menino no segundo tempo, assim, ele vai render mais, né? Porque ele vai estar entrando
num time encaixadinho, num time que está funcionando na partida. Ele apenas é mais um que vai entrar e vai trabalhar ali naquela engrenagem. Um exemplo assim, no meio da partida, o time jogando redondinho, eu tiro o Alan para o Riquelme Felipe. Talvez ali ele desempenhe. Agora, um time quase que 100% reserva é difícil para todos, tá? É difícil para os atacantes, para os meias, porque não estão entrosados. Então, aí fica aquele, né? Perde, ganha, não tem qualidade, não tem aproximação, não tem tabela. Aí fica um futebol horrível, horrível, horrível. Aí aflora no Palmeiras, em seus zagueiros, principalmente, e laterais, a vontade imensa de ficar lançando bola, lançando bola, lançando bola. Pouca troca de passes, né? Então, por mais que seja o time reserva, né, eles treinam diariamente, né, contra os titulares e tal. Então tem que haver pelo menos um padrão de jogo, né? Por mais que não tenha a qualidade do time titular, um padrão de jogo seria interessante, né? Que mantivesse posse de bola, que trocasse passes, que tentasse criar alguma jogada por um lado, pelo outro, mas mantendo uma certa estratégia, uma certa tática, mas parece um bando em campo. Foi um jogo assim que sangrou os olhos de assistir. Tão ruim, né? Então acho que ninguém se salvou nesse jogo. Ninguém. Ninguém mesmo. Nem mesmo o pobre Larson que estava conseguindo se salvar nos últimos jogos. O Martins fez o básico assim, né? A zaga também sofreu, como a gente sempre espera que sofra. O nosso Giai foi muito mal também. Tá acontecendo com os nossos laterais direitos. Então, é mais um jogo para abrir os olhos do técnico, ver com quem ele pode não contar, porque já estamos entrando em fase final de Paulista, né? E Brasileirão, vou começar a Libertadores daqui a pouco. Então, o Abel tem que tomar decisões já sobre o seu elenco, falar, ó, esse cara não consigo mais contar, esse cara não consigo mais contar, esse da base pode emprestar. Já está na hora de começar a formar alguma coisa. E a diretoria, obviamente, colaborar, trazendo jogadores para repor, principalmente os que saíram, e também fortalecer, né, a base do ano passado, né? Porque essa era a ideia, né? Manter uma base do ano passado, fortalecer essa base do ano passado com mais jogadores experientes, de boa qualidade, como chegou no ano passado o Andreas ou esse ano o Marlon Freitas, mas não é o que aconteceu, né? Além da gente não reforçar com esses caras mais cascudos, experientes e com qualidade, a gente perdeu jogadores aí, Everton, Veiga. Pode falar, mas a fase não era tão boa. Beleza, mas são jogadores importantes, experientes, que conhecem a camisa, que entra e não sente o jogo. Pode não desempenhar como antes, mas são jogadores importantes para um elenco, né? E nesse momento a gente está com um desfalque absurdo de número e de qualidade. Então a diretoria precisa aproveitar esse último mês da janela para fazer milagre e fechar pelo menos umas 3 contratações aí para a gente sobreviver até o meio do ano, onde acaba a temporada europeia. E a gente pode voltar com mais força em um ou outro nome ali de qualidade também, né? Então, foi um jogo horrível, né? A gente mereceu perder. A arbitragem também foi muito ruim, assim. Nossa, o VAR perdido, assim, foi um conjunto de coisas horríveis esse dia, né? Então, que sirva de lição para o elenco, para a diretoria, para o Abel, para que todos possam olhar para si mesmo, para o elenco, seus próprios trabalhos e entender, estamos fazendo um bom trabalho, é tudo que a gente pode fazer, porque da maneira que tá, a torcida fica muito, muito desanimada, né? Tá muito ruim, muito ruim. Próximo jogo agora a gente enfrenta o Vitória no Brasileirão, né? Um time em que a nossa presidente, grande presidente, disse o ano passado que o sub-20 do Palmeiras ganha do Vitória, sendo que o sub-20 do Palmeiras não ganha nem do Botafogo de São Paulo, então temos que pensar nisso, né? Como vem o Vitória na quarta-feira contra o Palmeiras, né? Eles costumam aprontar sempre com nós, né? Historicamente, e com essa declaração da presidente e tal, pode ser que eles venham com mais faca nos dentes, né? Pra jogar contra nós. Então não vai ser uma partida fácil. Não vai ser mesmo. E do jeito que nós estamos jogando, com a nossa zaga não tá encaixada, tomando gol toda hora, vai ser um jogo complicado. A gente precisa começar já a pontuar no Brasileirão. Não dá para falhar mais. Então, vamos à próxima notícia interessante que temos aqui. Lucas Evangelista, né, pessoal? Apareceu aí já na TV Palmeiras treinando normalmente com o elenco, né? Acredito que se não na próxima rodada aí, já amanhã, né, contra o Vitória, na próxima, no fim de semana, ou no meio da outra semana, uma semana assim daqui,
uns 7 dias, 8 dias, ele deve, acho que estar integrado 100%, vai estar disponível. Então, seria este o salvador da pátria para pelo menos o Palmeiras recuperar um futebol minimamente decente nesse começo do ano, né? Colocando ele ali de 5 ou 8 junto com o Marlon Freitas, adiantando mais o Andreas, colocando ao seu lado o Maurício, o Felipe Anderson mais uma vez está machucado, né? O cara jogou mais de 150 partidas seguidas na Lazio. Veio pro Palmeiras a lesão, perde um monte de partida. Como é que pode? Ele tava fora por lesão e enquanto ele tava voltando dessa lesão, ele sofreu outra lesão. Esse cara aí, eu não sei o que tá acontecendo, porque qualidade ele tem. E a gente precisa de jogadores com qualidade nesse momento para ajudar a sair desse buraco que nós estamos, ajudar eles a se encontrarem ali, né? Ajudar o futebol a fluir novamente. Tá difícil, né? Então, nesse momento, sem ele, né? Adiantava o Andrés para frente. Eu acho que ele rende mais próximo ao gol. Ele é muito inteligente, chuta bem. Não dá para depender dele só ali atrás, ajudando a marcação e tal. É muito, muito complicado, eu acho. Perde-se o que o jogador tem de melhor para entregar, né? Então, quem sabe o Evangelista voltando, a gente não monta o meio campo melhor, né? Com esses dois e Flack e Rock na frente. Senta no banco um pouco o Alan, senta no banco o Sousa. Não estão entregando nada. Não pode, dois pontos que não criam uma jogada, que não dá um drible, que não chutam no gol. É muito complicado. Sousa, pelo que ele valeu, né, que pagamos lá US$ 18, cara, esse cara tem que entregar muito mais. Ele tem que incomodar o tempo todo. Tem que pegar a bola, receber em velocidade, partir para dentro, criar jogada, chutar no gol. É nada o cara, mano. Absolutamente nada. É um medroso jogando. Pega a bola, toca pra trás. Pega a bola, toca pra trás. Pega a bola, cruza na área. É isso. Esse é o Sousa. Vale a pena pagar US$ 18 milhões num cara desse? Não faz nada, né? Como dizem por aí, né? Porra, o Dudu Manco, igual ele tava ali, né? Quando ele voltou de lesão, não tava jogando igual, não tava correndo igual. Mas daquele jeito que ele tava, ele rendia mais, ele fazia mais, né? Quem diria, a gente sente saudade do Wesley, lembra? Wesley Pontinha, ele fazia mais. Ele driblava, ele tentava alguma coisa. O Sousa é brincadeira, cara. Então eu montava um time mais equilibrado ali, um meio mais né, recheado, né? Com o Evangelista, Marlon, Maurício e o Andrés, né? Então as pontas que a gente perderia, Sousa e Alan, pelo menos nesse momento tentaria com que Piquerez avançasse bem para atacar e Kelvin, né? Não tá tão bem, mas acho que falando de fase ofensiva, ele é melhor que o Jai. O Jai é uma vergonha. Vocês viram o que ele fez lá naquele chute ridículo contra o Botafogo? Não dá. Defensivamente, o Jai pode até ser bom. Você bolar lá um terceiro zagueirinho pro Jai, ficar mais atrás ali pela direita, libera o Piquerez pra esquerda pra atacar pra caramba, com quase um ponto esquerda. Pode ser que funcione, entendeu? Cai alguém mais pra ala direita ali. E o Palmeiras tem que ter tática, tem que ter mais treinamento. O Abel tem que achar soluções. E eu acho que o Evangelista, para esse momento, em que, principalmente que não temos reforços, vai ajudar bastante a gente, assim que ele, lógico, recuperar o seu ritmo e tal. Mas vai ser bem importante a volta dele, né? Então vamos torcer para que ele volte quanto antes. Assim como o senhor Paulinho, né? Paulinho do Pagode. Precisamos bastante de qualidade, de mais jogadores. Outro ponto interessante aí, falando já de especulações e notícias, é que o Palmeiras se interessa, né, pelo Alexandro, e foi para a seleção convocado algumas vezes e foi muito bem nas oportunidades, né, que ele teve na seleção ali com o Ancelotti, com o Dorival também, com o Diniz. Ele estava numa fase muito boa ali no Lille, né? Tava jogando bem. Ele vem de uma lesão, então ele tá voltando ali agora a atividade, já tá ficando como reserva, né? Mas assim, ele tem muita qualidade, muita mesmo. Eu gostei do futebol dele na seleção quando ele jogou. Sabe aquele zagueiro que você não ouve falar o nome dele na partida inteira? O cara não compromete na defesa, não compromete no ataque. Quando a bola vai ali, ele rouba. Quando a bola cai nele, ele toca, ele lança. Tranquilo. Não é um zagueiro que dá show, mas é um zagueiro firme, igual a gente precisava, igual a gente tinha naqueles momentos bons, né? O Luan. O Luan era um cara assim. Quando a gente precisava contar com ele, ele entrava, jogava e fazia bem o seu papel. Era um zagueiro firme e confiável. Tudo bem que ele falhou em jogos críticos aí, né? Contra o Chelsea, no Mundial também. Ele falhou, mas assim, num geral, todo,
todo o período que o Luan jogou no Palmeiras, ele foi um zagueiro firme, um zagueiro decente, né? Então, precisamos de nome na zaga, que tá, assim, tá uma peneira. Murilo sem confiança, Fux também ainda não entrou legal esse ano, Benedetti não dá para confiar ainda. Só sobra o Gomes e é muito pouco. Tá muito difícil esses últimos jogos que nós estamos aí. Então, se a gente conseguir concretizar essa contratação, já que o Nino não vem, e eu traria no meio do ano também, Nino, para somar o Alexandre, o Gomes e ao Murilo, né? Se ficar, o Fux, eu traria também o Nino no meio do ano. Eu acho que não vai ser um valor exorbitante, né? O Alexandre, como ele perdeu um pouco de espaço, acho que menos de 10 de euros a gente conseguiria trazê-lo. Então, eu acho muito válida essa tentativa, principalmente agora nesse último mês de janela. Vamos torcer para, né, que dê certo essa contratação aí. Falando em contratação, né, infelizmente aí eu vejo que o Palmeiras, assim, não tá conseguindo dar muito espaço para os meninos da base, né, principalmente os destaques da Copinha, os que estão surgindo na próxima leva já, né. A gente viu que teve um cuidado aí com o Eduardo, né, que teve o contrato renovado, ele parece ser muito interessante mesmo. Times europeus de olho já e tudo mais, mas outros destaques tivemos aí na Copinha, o Palmeiras a princípio não dá muita atenção a esses meninos, né? A gente viu que o Sorriso tá para ser emprestado, né? Ele vai jogar nos Emirados Árabes, um time chamado Anias. O menino fez uma boa copinha, né? É um ponto insinuante, driblador. Estranho, né? Já que estão aproveitando o Paulista para dar uma outra chance, porque ele não podia estar no banco num jogo desses aí, por exemplo, contra o Botafogo. Ah, tá muito mal o Riquelme, o Luigi. Tira, bota um sorriso. Vamos testar, é o momento, né? Deixa o cara jogar, vamos ver se ele tem confiança, né? Porque, assim, a base do Palmeiras já mostrou que não é 100% confiável na questão de, nossa, esse menino na base foi um talento, ele vai sendo um profissional. Tivemos casos de jogadores que não conseguiram entregar 100% próximo do que apresentaram na base. Pode ser por falta de oportunidade, porque não era o que o técnico do Palmeiras buscava na época, mas tiveram chance e aqui não conseguiram entregar plenamente. Posso dar exemplos de caras que eu gostava, mas que não entregaram o que a gente esperava. Que é o Kelvin, né, que foi pro Shakhtar, agora tá no Fulham, fez um golaço, inclusive, contra o United aí no fim de semana. Teve chance, fez um outro lance legal aqui e ali, mas não conseguiu entregar, não conseguiu fazer os gols. O próprio Luiz Guilherme, achava ele bom de bola também. Mas fez um ou outro gol, mas ainda falhava bastante. John. Você vê que eles são bons jogadores, a gente não tem dúvida que são, mas não conseguiram, né, entregar. E de repente sobe um tal de Danilo, que ninguém ouvia falar muito na base, e o menino toma conta da posição de 5, joga pra caramba, né? E depois a gente ganha, é multicampeão, depois ele vai embora. Mas assim, um craque que virou um monstro, né? Pra mim, um dos melhores 5 do Brasil, 5/8 ali, né? Muito bom de bola, o Danilo. E era um jogador que a gente não esperava, então por que não dar uma chance? Às vezes o sorriso entra, tem confiança, mostra alguma coisa, né? Já parte pra cima ali, ganha uma confiança aqui, joga uma bola. Olha, é bom esse cara, hein? Tem chance em outro jogo, depois de outro jogo. E começa a se tornar alguém importante ali, né? Foi assim com o Wesley lá atrás. Próprio Luiz Pacheco e o Larson agora, jogadores que do nada apareceram, do nada tiveram chance e mostraram alguma qualidade. Tem outros que não estão conseguindo. Belé, Luigi, o Riquelme, não estão conseguindo entregar. Então, podia pelo menos testar, eu acredito, nessa fase do Paulista aí, né? Pelo menos um ou dois jogos, a gente vai pegar o Guarani ainda. Pô, bota o sorriso pra jogar lá. Foi um reservão mesmo, já estamos classificados, entendeu? Antes de emprestar pro Banhas do Emirados Árabes, né? Então empresta o cara, põe uma opçãozinha de compra. Se for bem lá e os caras quiserem comprar, eles pagam lá 4, 5 milhões de dólares, a gente ganha um dinheirinho e perde o menino da base por 4, 5 milhões de dólares. Às vezes, jogando, ele valorizaria muito mais. Então é meio estranho, né? Essas decisões. Mesma coisa o Robson, né? Que é um zagueiro que já tinha despertado interesse de um monte de time agora nessa janela. Junto com o Pimentel, né? O Pimentel, se eu não me engano, foi o que o Udinese tentou levar e eles pediu 6 de euros, eles fugiram, iriam levar com valores ridículos, né? E o Palmeiras não aceitou. E agora o Robson, né, que é um zagueiro também promissor da base, 19 anos, o Palmeiras emprestou ao Betis da Espanha com opção de compra, né? Então, a gente precisando de zagueiro, né? Não conseguindo confiar nos que temos. E vamos emprestar o menino pro Betis sem nem ao menos testá-lo, né? Para quem sabe vendê-lo ali no meio da temporada,
No meio do ano para nós, fim da temporada para eles, né? Eu acho que a gente tá doando esses meninos assim, né? E como ele é um zagueiro promissor e com talento, poderia ter também uma chance aqui, né? O Benedetti teve, não tá entregando, os outros zagueiros não estão tão bem. Bota para jogar. Como é que foi com o Naves? Ele jogou bem o Naves, né? Muito bem. E infelizmente saiu do Palmeiras, né? Tá em Portugal hoje porque quis espaço, quis jogar e aqui não ia ter muito, né? Que o Abel prefere outros, mas o Naves é um bom jogador. Eu achava que inclusive ele podia voltar nesse empréstimo e ajudar nesse momento que o Zaga tá num momento péssimo, né? Mas não sei como o nosso diretor de futebol tá negociando esses meninos aí. Ah, no mínimo estranho, né, pessoal? Eu não tô gostando. Outro ponto interessante que eu entendo é o como o Palmeiras perde oportunidades, né? Perdão, bati no microfone aqui. A gente negocia muito mal, assim, né? O Barrinhos é muito complicado, cara. A Leila não conhece nada de futebol, ela só assina o cheque, basicamente. Ela dá um valor, acredito que tentam negociar alguma coisa, mas é enrolado, tudo vira novela, tudo é sondagem, monitoramento, e nada é concretizado, né? Então, enquanto ficamos dormindo, o nosso scout fica dormindo, passam-se oportunidades bastante interessantes, às vezes por valores muito bons, e ninguém vê. Eu não sei que departamento de scout do Palmeiras é esse, que somado esse scout ao nosso diretor, que é o responsável por fazer as contratações, a gente vira uma lesma com uma tartaruga. É muito ruim, é muito ruim. Né? Então perdemos oportunidades. Né? Então, algumas que eu vi recentemente, eu falei, como pode, gente? Como pode? Hendry Paes, jogador de destaque absoluto do Del Valle. Menino extremamente talentoso, ponta, insinuante, dribla, chuta, faz gols, né? Foi vendido para o Chelsea junto com o Estevão, basicamente. Na mesma época eles foram, a diferença que o Estevão ficou, e como eles fazem lá no Chelsea, emprestam outros. No caso dele, foi para o Strasbourg, né? Da França. O Andrei Santos foi já e depois voltou. Hoje joga no Chelsea. Outros jogadores já passaram, né? Pelo time francês, que também é do grupo ali do Chelsea. O país estava lá, né? E o River viu uma oportunidade, conseguiu um empréstimo, né? Então, a gente precisando de jogador, precisando de talento, de pontas. Aí o River Plate, que nem Libertadores vai disputar, consegue trazer o Kendry Páez por empréstimo. E a gente aqui dormindo lá, o Barros lá, Almada Arias, Almada Arias. Não tem plano B, plano C. O scout não mostra, ó, esse cara é talentoso, ó. Aqui no Equador tem esse menino interessante. Por enquanto ele tá valendo 2 milhões de dólares. Se a gente pegar ele aqui, podemos terminar de formar aqui e revelar no Palmeiras. Não. Deixa o moleque ir pro Lanús, ele pro Racing, aí depois vai lá e paga 15 de dólar para trazer para cá. Sabe? Você perde timing, você perde opções de mercado. Você pode olhar lá para mercado asiático ali, né? A parte do Emirados, a parte do Egito ali na Arábia Saudita, né? Onde estão os milionários do momento. China, Rússia, você pode pescar bons jogadores, boas oportunidades. A gente não cansa de ver isso no Brasil. Botafogo trouxe o Igor Jesus, acho que foi na faixa. Ele rescindiu com o time da Arábia lá do Emirados. Veio ótimo atacante, entendeu? Que oportunidade boa, né? Então, Savarino na época, né? Tava perdido lá na MLS, veio por um preço muito acessível. E o Kenny Paz é um exemplo, como o Palmeiras perde oportunidades, né? Poderia pegado por empréstimo. Ó, Paes, pô, legal, hein? Que visão do scout do Palmeiras e de empréstimo. Não gastou nada, trouxe um ponto excelente. A gente não tem caras que é inteligente, driblador, entendeu? Essa foi uma oportunidade que eu acho que o Palmeiras perdeu assim de bobeira, porque não sabe prestar atenção no mercado. Só vai nos óbvios. E tudo novela, e tudo lentidão. Esse Barros precisa. Não sei, a Leila precisa trazer um negociador. Você que gosta dele porque ele é bonzinho, porque os jogadores gostam dele, mantém ele lá para fazer o trabalho dele. Mas traga um outro cara, traga um diretor de negociações. Inventa esse cargo no Palmeiras. O cara é especialista em negociação. Ele vai. Ah, o Palmeiras está interessado no Almada. Tá bom, Leila, estou indo agora para Madrid. Pega o avião e vai. Senta lá. Os representantes do cara, entendeu? Já senta com o Atlético. Quanto vocês querem? Vocês têm interesse em alguém do Palmeiras? Ó, esses meninos estão sendo monitorados por time europeu, ó, Benedetti, Riquelme Felipe, o Alan. Vocês têm interesse em algum desses jogadores? A gente pode tentar negociar alguma coisa, uma parte
Um vem pra cá, eu pago uma parte, trago a Almada, sabe? Resolve, mesmo que vai tomar uma negativa, mas chega lá. Chega lá no time, fala, ó, a minha proposta é essa, 18 milhões de euros, você aceita? Não. Tá bom. Pelo menos foi lá, mostrou, essa é a proposta. Rejeitado, tudo bem, mas a gente tentou, entendeu? Aí esse monitoramento, não sei o que, vai, não sei o que. Nossa, ficou semanas essa injeção de saco. E até agora está, né, olha ainda com Nino, com áreas, e nada se resolve. É tudo monitoramento, é tudo lentidão. Ninguém pega o avião e vai para lá negociar. A gente tem ativos interessantes, né, para fazer uma troca e tal. Então, é muito ruim tudo esse movimento dentro do Palmeiras. Não sei que milagre a gente trouxe do Vitor Roque. Eu sei que teve muita ajuda do André Curi, né, o representante dele, que viajou para Barcelona para, né, desenrolar ali e ajudou, mas depender do Barrinhos Bacon não dá, cara, não dá. Outra oportunidade eu achei interessante, né, no mínimo, né? Porque os times mexicanos, eles vão lá e trazem o Guignac. Vão lá e traz o Guignac da França, pagam caro. O cara fez, né, 200 gols no Tigres, né, o Guignac. Muito bom atacante francês. Fora da casinha total. Foram lá e trouxeram o cara, entendeu? Então, assim, cadê a coragem do Palmeiras de fazer umas contratações assim? A gente já errou e já acertou em algumas no passado, né? Trouxemos Zé Roberto. Precisa falar o quê, né, sobre isso? Tentamos o Ramires, infelizmente não deu certo por questões físicas e tudo mais. Mas o cara foi homem, rescindiu, saiu. Felipe Melo, fomos buscar outros presidentes. Gagliotti, né? Principalmente ali nessa fase do Gagliotti e Paulo Nobre. Por atrás desses caras de nome, medalhão e tal. Acho que o grande erro do Palmeiras e do Abel Ferreira também, né? Foi que a gente perdeu o Hulk, um cara de nome importante. Imagina o Hulk chegando aqui lá em 2020, né? Quando a gente tinha acabado de ganhar o do Santos, ia jogar o Mundial. Poderíamos ter o Hulk naquele jogo contra o Chelsea. Não tínhamos. Em 21, né? Desculpa. Não tínhamos o Hulk. Imagina o Hulk jogando naquele jogo contra o Chelsea. Em vez de a gente contar com o Rony, Daverson, que entrou perdido no segundo tempo. A gente perde a oportunidade de ter esses caras assim, de respeito, medalhão, né? Que não sei se o Abel tem medo de ter caras maiores que ele no elenco. Ele não vai conseguir controlar o vestiário, isso é ciúminho. Mas o Palmeiras tem que pensar grande, né? Então, por exemplo, o Sam Maximan, que estava no Newcastle, destaque absoluto, cara. Ponta esquerda habilidosíssimo, que gosta do drible, parte pra cima o tempo todo, parece até um dançarino lá na brincadeira e tal, mas ele é efetivo. Ele é um cara que é muito diferente do Sousa, por exemplo, que não faz nada na ponta. Ele daria um calor, iriam falar dele pra caramba aqui no Brasil, desse cara, né? Caramba, o Sam Maximan, e encher estádio pra ver, porque é um cara que conquista, né? Ele é alegre jogando, é um futebol bem brasileiro, de drible. O cara tava na América do México e teve peito pra ir lá no Al Ahly, né, para onde ele tinha se transferido, no boom lá, né, do mercado da Arábia Saudita. Levaram vários jogadores pra lá, levaram ele pro Al Ahly, o time que tava o Mahrez e que tava o Roberto Firmino, está ainda, né? Aí ele ficou um tempo, depois o América foi lá e o buscou, trouxe pra cá. Ele sofreu com um episódio de racismo e tudo mais, né? Se eu não me engano, o América pagou 10 milhões de euros nele. Meu, barato, cara. Um jogador desse porte, né, desse nome, jogador de seleção francesa, né? Por muito tempo ele frequentou também, né? Agora, obviamente, ele não tá indo, ele estava em outro mercado e tal, deu uma queda ali, né, de visibilidade e surgiram outros craques aí, né? Vou nem falar, né, Dembélé, Doué, Barcola, muitos jogadores dessa posição. Mas é um jogador que, pô, por que a gente, né, não aproveitou agora que ele rescindiu no América do México, né, porque a família dele sofreu racismo e tal, ele não gostou e sair de lá. Não sei, obviamente, se a ideia dele era voltar para seu país de origem, né, a França, que ele fechou com Lens da França, né? Mas ele ficou um tempo ali, né, uma semana, tal, sem contrato. Por que nesse momento o scout não falou, aqui Barros, ó, pintou essa oportunidade, o Sam Maximan acabou por rescindir, né, por um problema pessoal ali com a América do México. Vamos conversar com ele, entendeu? Já pega o avião, ou liga pro cara e fala, vamos fazer uma reunião, quero te apresentar um projeto, te apresentar o Palmeiras, mostrar a nossa academia, o que a gente conquistou, a nossa base, nossos títulos, nossa história, apresentar um projeto pro cara, ele tem 28 anos, de 3, 4 anos de contrato, entendeu? Ganhando ali
1,5 milhão, 2 milhões de reais, não sei. Um salário alto, entendeu? Mas um projeto pro cara ser rápido e aproveitar uma oportunidade de mercado que apareceu. O cara rescindiu do nada. E ele é um excelente jogador, entendeu? Cairia como uma luva para esse momento do Palmeiras. Perdemos uma oportunidade. O cara foi pro Lens. Rapidamente, os times franceses devem ter falado: Meu Deus, vamos tentar trazer, de graça. A gente perde uma oportunidade, mais uma oportunidade de trazer um bom jogador. Pois é, esse é o Barrinhos e Senhorita Leila, nosso scout. Por isso que tudo aqui é difícil, tudo aqui é novela. Por último, pessoal, outro cara que eu fiquei abismado. Tá? Eu já vi uma notícia mais recente de que essa negociação que eu peguei a matéria pra gente conversar falhou. Porque o Al Ittihad preencheu lá a documentação de maneira errada, né? Autorizando ali a transferência lá pro Fenerbahçe. E por isso fechou a janela lá na Turquia. Acabou por não dar o prazo para que finalizasse essa transferência. E por isso ele não conseguiu ir pro Fenerbahçe. Mas estamos falando de N'Golo Kanté. Um cara que foi craque da Premier League 2 anos seguidos, tá? No ano do Leicester, ele foi campeão. Depois no Chelsea também, foi um dos craques na Champions, que foi campeão do Chelsea. É um ótimo, camisa 5. Estão precisando de um por aí, né? Um ótimo camisa 5. E assim, a gente sabe, não sei quem, se vocês acompanham assim muito, mas todos dizem, os seus companheiros, seus técnicos, que ele é um jogador muito introvertido, tímido, não fala muito. Então não é que ele vai ser um cara que chega aqui, vai dar entrevista, vai tirar foto e tal. Ele é um cara mais introvertido, mas dentro do campo entrega demais. É um craque. Camisa 5, saída de jogo, de estamina, né? O cara corre o campo todo. Tem 34 anos, mas a gente já apostou em jogadores assim aqui no próprio Palmeiras. Falei alguns, Zé, Felipe Melo, o Ramires não deu certo, mas o N'Golo tá jogando com frequência nos últimos anos. É um jogador de pouca lesão. E o Fenerbahçe ia levá-lo por 4 milhões de euros. Só 4 milhões de euros. Ele só saiu na época da Premier League para o Al Ittihad naquele boom da Arábia Saudita, por um contrato absurdo, muita grana, né, de salário. Aí ele foi. Mas assim, cara, não tem condição de a gente nem ao menos olhar para esse mercado ou ver uma oportunidade dessa. Cara, o Kanté, imagina o marketing que dá para fazer com ele, né? Fazer o cara se soltar, que o Brasil é um país diferente, a galera é mais alegre, mais receptiva, talvez ele, né, se encaixaria ali, é do jeito que o Abel gosta, né? Um cara que não fala e só joga, respeita o que o treinador pede. Então, puta que pariu, imagina ter um N'Golo Kanté de camisa 5, Maximan na ponta, a gente ia gastar quanto nesses dois que eu falei? Nos três, né, no Kendrick Paes também. Paes de graça, ponta direita. Maximan rescindiu. Se a gente tivesse aproveitado esse espaço aí de uma semana até ele negociar com o Lens da França, entrava ali, tentava apresentar um projeto. Maximan na ponta esquerda, Maximan na esquerda, Paes na direita, N'Golo Kanté na 5 por 4 milhões de euros. Nem ia gastar tanto. Nem ia gastar 18 milhões de dólares, igual o Sousa. E traríamos três jogadores monstruosos. Um talentosíssimo, ponta direita, um driblador nato na esquerda e um volante monstruoso de Copa do Mundo, campeão do mundo, de tudo, cara. Campeão de Champions, Premier. Um cara experientíssimo, cara. Que jogaria com o pé nas costas aqui no Brasil. Um pé nas costas. A gente ia gastar o quê? 4 milhões de euros, luvas e contrato pro Maximan e do outro lado um empréstimo com o Kendrick Paes. Quiçá conseguisse enfiar ali uma cláusula de compra, né, no fim do empréstimo de uns 20 milhões de euros, 15, se ele entregar, né, a gente compra. Porra, que oportunidades a gente perde, né? Então, assim, esse vídeo é para falar um pouquinho de tudo, mas basicamente para desabafar também, né, de que o mercado mostra, de vez em quando tem oportunidades, que você observa fora do Brasil, fora da casinha, né, não só aqui, a Argentina, deixa eu ver quem tem aqui, não, é o Almada que jogou aqui no Brasil, o Ares que jogou aqui no Brasil. Existem outros jogadores muito bons também, outros que você pode arriscar, de outras nacionalidades. O Fluminense tá tentando trazer também o atacante do Los Angeles, excelente jogador também do Gabão. Eu esqueci o nome dele, fugiu agora.
Mas ele é um jogador que tá há muitos anos jogando já no Los Angeles. É um ídolo da torcida, né? Dos caras também. E ele vem fazendo muitos gols. Ele tem uma habilidade, né? Aquele segundo atacante que dribla, que pedala, que parte pra cima. É o Boanga, né? Desculpa, eu tô até pesquisando aqui pra não falar besteira. O Boanga, fora da casinha. O Fluminense já trouxe o Acosta, que tá jogando bem o meia na MLS. Se conseguir esse cara aí, o Boanga, então oferecendo uma grana boa até por ele. O Cero Savarino. O Serna, excelente jogador que o Fluminense arrumou. Ele veio, se eu não me engano, posso estar errado, da LDU. LDU pagou baratíssimo nele na época o Fluminense. E ele é um ponto extremamente interessante. Né? Ele, na época, ele foi contratado assim, sem muita grife, né? Ele até começou no banco. Mas depois ele ganhou posição, né? Hoje ele é titular do Fluminense. De um lado ele, do outro Canóbio. E tá aí, fazendo seus gols importantes, gol em clássico, driblador. E nós não temos um jogador igual o Kevin Serna na época, né? E o Fluminense pagou na época 1,8 milhões de dólares nesse Kevin Serna. Eu peço para vocês cruzarem, busca lá no SoftScore. Quais são os números do Serna nos últimos 2 anos? E quais são os números do Sosa nos últimos 2 anos? Pagamos 18 milhões de dólares. Tem coisa errada aí, não? Se gostou do vídeo, escreve, comenta aí embaixo o que vocês acham de Barros e sua turma e nosso super show de scout. E, por favor, se você não é inscrito, se inscreve aí, fortalece o canal, compartilha a mensagem. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Dale, porco!